Bem, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus 12, do verso 1 ao 3. Hoje eu mudei o protocolo do que nós iríamos pregar na nossa programação para o mês de maio. Uma mensagem sobre família, nós pregaremos essa mensagem sobre família ao final do mês, entre algumas exposições no Evangelho de Lucas e entre alguns estudos sobre restaurando o altar da adoração no coração da família, na escola bíblica dominical. Mas na segunda-feira, enquanto eu aguardava notícias sobre Oséias, e hoje pela manhã eu trouxe aqui um pouco do resumo da história do que aconteceu com o nosso irmão, que domingo passado sentiu um mal antes de ir para o culto e acabou sendo internado no hospital da Missão Caiuá, lá tratado, medicado, depois com as suas dores agravadas, direcionado a um outro hospital, lá no seu estado piorando. Ele teve que ser entubado devido a uma embolia pulmonar, a ter também adquirido ali água nos pulmões. E nesse momento ele teve uma parada respiratória e veio a falecer. Nós saímos daqui no domingo à noite e recebemos essa notícia da enfermidade do Oséias. Por volta das 5 horas da manhã eu acordei e vi a ligação da Simone, liguei para ela, era o momento onde ele estava sendo entubado. E aí eu fui fazer, depois da hora de orar com ela, eu fui fazer minha devocional. E esse foi o texto que eu meditei naquele dia de manhã. Falou profundamente ao meu coração, dentro do contexto que nós estávamos vivendo, ali naquela situação do Oséias. E quando eu terminei de fazer esse devocional e orar, tinha outra ligação da Simone, já comunicando o falecimento do nosso irmão. Então, naquele momento eu entendi que eu precisava compartilhar essa mensagem também com os irmãos, dentro daquilo que nós podemos ver na história, na vida do nosso irmão Oséias, e daquilo que a palavra de Deus também nos ensina a vivermos. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desses versos. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 a 3. Apenas esses 3 breves versos. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos opressores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Só até aí, feche seus olhos, faça uma oração agora silenciosa com você e o Senhor, peça que Ele fale ao seu coração, faça um compromisso de ouvir atentamente a sua voz nessa noite, se você de fato ouvi-la, ore para que também você possa obedecê-la. Ore também pela família do Mateus. Nós oramos hoje pela manhã pela vida do Mateus, que estava internado num estado de coma muito grave, família que já havia perdido um outro filho alguns meses atrás, com 16 anos, 20, não, o primeiro que faleceu tinha 20 dias atrás, tinha aproximadamente 16 anos, você falou, né? E agora o Mateus também, nós oramos pela manhã e nessa tarde o Senhor o levou. Vamos orar pela vida dos familiares do Mateus, por consolação do alto. São amigos da família do Alex, da Fernanda, da Ana, para que Deus traga consolação sobre eles também, assim como para a família da Simone, Isabela, Rafaela e Micaela. E recebi também aqui agora um pedido de oração pela vida do reverendo Marcelo Dias, amigo nosso de seminário,
conterrâneo lá da região do Vale do Aço, sofreu aí uma queda numa escada, aparentemente também algum mal que ele passou, está internado. Então, eu não tenho mais notícias, pedi para ele aqui, mas vamos orar pela vida do reverendo Marcelo também e pela palavra do Senhor. Ó Deus, nós vivemos diante de muitas tragédias, obstáculos, lutos, tristezas, ó Deus, frustrações, mas não é só disso que se faz a nossa trajetória. Nós também, Deus, passamos por vales verdejantes, por mananciais, por oásis na nossa vida, como meditamos hoje pela manhã, e temos, ó Deus, muitos motivos para celebrar, para nos encorajar diante do Senhor. Mas nesses momentos sombrios, ó Pai, nós também não deixamos de reconhecer a Tua mão, a Tua bondade, a Tua grandeza. E é por isso que com toda confiança nós nos chegamos a Ti em oração, Pai. E pedimos, ó Deus, pela vida da Isabela, da Rafaela, da Micaela, da Simone, pela vida dos familiares do Mateus, pela vida do pastor Marcelo e dos seus familiares. Cada um, Deus, passando pela sua própria luta, pela sua própria adversidade, pelo seu próprio vale da sombra e da morte, mas cada um deles com a convicção de que o Senhor, o bom pastor, está com cada um deles, ó Pai. Tua vara, teu bordão os consola nesses momentos de dor. E é isso que nós intercedemos agora, Pai, pela consolação do alto, pelo refrigério, pela confiança restaurada no Senhor, pela esperança viva e verdadeira que nós temos em Cristo Jesus. Na convicção, ó Deus, de que aqueles que partiram com Cristo, nós ainda nos encontraremos com eles, naquele glorioso dia do retorno do Senhor. Que a Tua palavra console, Deus, as nossas vidas nessa noite, nos encoraje a continuar firmes na nossa caminhada cristã, rumo, ó Deus, a esse dia que nos encontraremos com o Senhor. Fala conosco agora também, enquanto iremos meditar na Tua palavra, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos momentos mais emocionantes que nós vivemos lá na cidade de Três Coroas, durante o ofício fúnebre, no velório do nosso irmão Oséias, foi um momento de testemunho da Simone, sobre a trajetória dos dois, sobre a caminhada dos dois, como eles se conheceram, e como é que foi toda a trajetória da vida dele. Ela fez um resumo muito bonito da história dos dois. Se conheceram na missão, se conheceram dentro de projetos missionários. E depois de algum tempo que ele a conheceu, sem nunca ter falado nada com ela, ele pegou o telefone, ligou para ela e falou assim: olha, eu gostaria de casar com você. Imaginou, moça? Assim de cara, queima-roupa, né? Foi assim que ele conversou com ela. Ele contou um pouco da sua história, dos anos de missão, depois o período dos seminários, 4 anos aqui no seminário de Noel Nicodemos Zeller, formatura, exame para ordenação lá no presbitério, aprovação com louvor. Nosso irmão Osés foi aprovado assim com muitos elogios. Isso alegrou muito o nosso coração. Nós vemos um membro da nossa igreja transmitindo uma saúde espiritual, uma maturidade tão grande diante dos pastores, diante dos seus avaliadores. Ele foi aprovado com muita alegria pelo presbitério, o que vocês puderam perceber aqui no culto de ordenação do nosso amado irmão. Ele foi, depois de ordenado, no dia 15 de março, no dia 3 de abril, foi para Dourados, Mato Grosso do Sul, e lá ele ministrou, ele pastoreou como ministro da palavra durante 3 semanas completas. Foi isso que a Simone nos contou, que ele estava se arrumando para ir para o culto. Ele estava amarrando os cadarços do sapato, se preparando para pregar a palavra de Deus. E ali ele começou a passar mal. A Simone então disse no seu testemunho, ele estava se preparando para pregar o seu 4º sermão como ministro ordenado da palavra de Deus, mas ele não conseguiu. Foi o que ela disse. Após o seu testemunho, eu pude compartilhar a palavra de Deus. E o que Deus
colocou meu coração naquele momento foi dizer para ela e para todos nós, na verdade não foi assim, né? Na verdade, Oséias conseguiu pregar o seu último sermão. E foi o mais eloquente de todos os sermões que ele possa ter pregado na vida. Porque é o sermão da conclusão da sua vida. É o sermão da última linha da sua trajetória. É o sermão que você entrega diante do trono de Deus, não diante dos altares dos homens. É o sermão que é feito com a exegese da vida, não a exegese teológica. É o sermão que tem aplicação para o coração, não somente para a mente. Foi o sermão mais eloquente do nosso irmão, ao concluir a sua vida servindo a Deus na sua obra. Esse sermão da conclusão da sua vida, onde ele, naquela manhã lúgubre de 27 de abril, foi pregado o último ponto da última mensagem, uma mensagem que eu e você compartilhamos aqui nessa igreja, uma mensagem que nós podemos caminhar com ela, andar com ela e testemunhar dela na vida do nosso amado irmão. Mas a pergunta que ficou para o meu coração e para o nosso coração nessa noite é: se a nossa vida fosse um sermão, qual seria o tema da sua mensagem? Se a sua vida fosse uma pregação, como ela concluiria? Como ela seria entregue na presença de Deus? Se a vida cristã pudesse ser comparada a uma grande corrida, esse é o exemplo que o autor vai usar aqui, uma grande prova de maratona. Se nós estivéssemos correndo e caminhando junto à conclusão dessa mensagem da nossa vida, dessa nossa trajetória, como estaria hoje a sua caminhada, a sua corrida, o seu ânimo, rumo à linha de chegada a qual Deus tem preparado para você, que nós não sabemos onde é, nós não sabemos atrás de qual curva nos aguarda. Como estaria a sua corrida hoje? Às vezes é difícil nós continuarmos animados na corrida da fé, quando o que nós contemplamos é um cenário como esse, de luto, de morte, de tristeza. É difícil encontrar ânimo para continuar correndo. É difícil encontrar ânimo para continuar batalhando, lutando. Aí nós ficamos rodeados de perguntas de por quê? Por quê? Porque tantos anos de preparo, tantas provas, tantos trabalhos, tanto estudo, tanto empenho, tanto investimento, para ir para tão longe e pregar 3 semanas. Nós enchemos nossas perguntas de porquês, nossas mentes de porquês. Mas o nosso Deus tem uma carreira para você, tem um circuito para nós. E o meu intuito nessa noite é encorajar você a continuar correndo na carreira da fé sem desanimar. Continue correndo a carreira da fé sem desanimar. O último ponto do sermão da sua vida chegará. A última curva antes da linha da chegada na sua vida irá surgir. E nesse dia, que a sua vida esteja firme com o Senhor. Que o seu ânimo esteja encorajado com o Senhor. Para poder deixar para outros também o testemunho de uma vida de alguém que andou com Deus. Esta é a metáfora que o autor aos Hebreus usa neste início do capítulo 12, chegando ao final da sua epístola. A imagem de um ginásio, de um lugar de corridas, de um lugar de maratonas, de provas comuns na cultura grega. A carta aos Hebreus é considerada como o 5º evangelho, o 5º evangelho de Jesus. Se os outros 4 evangelhos falam da vida de Jesus na terra, o autor aos Hebreus, nesse que é considerado o 5º evangelho, fala daquilo que Jesus continua fazendo no céu, para as nossas vidas. Essa carta finaliza aqui nesses últimos 4 capítulos, demonstrando, falando acerca do encorajamento para a vida cristã. Uma carta que não tem definição de autoria, e diferente das demais outras cartas, o Novo Testamento ela não se enquadra em nenhuma categoria, ela é uma carta especial, separada,
destinada aos cristãos judeus que estavam debaixo de grande perseguição do Império Romano, e por causa dessa grande perseguição, esses cristãos judeus, hebreus, estavam desistindo da carreira cristã, estavam parando no meio da corrida, estavam olhando para trás e pensando em voltar para o judaísmo, que era mais aceito, menos perseguido no Império Romano. E agora, após falar do ministério sacerdotal de Cristo, como nosso intercessor no céu, como aquele que venceu, que estabeleceu uma nova aliança, na qual nós temos um novo estágio perfeito diante de Deus, ele guarda esses últimos 4 capítulos para exortar esses cristãos e a nós a continuarmos correndo a carreira da fé sem desanimar. No capítulo 11, ele elenca uma lista bem exaustiva, bem extensa, dos heróis da fé do Antigo Testamento, mostrando aqueles homens e mulheres que perseveraram, que a despeito das lutas, das provações, das crises, das quedas, dos enfrentamentos, continuaram guardando a fé, contemplando as promessas de longe, as promessas que ele vai dizer que nós já experimentamos. E ele, agora no capítulo 12, após falar dessa lista dos heróis da fé, o autor quer nos ensinar, meus irmãos, que em Jesus, o verdadeiro herói, o verdadeiro campeão, nós encontramos encorajamento e capacitação para continuarmos correndo a carreira da fé, sem desanimar. É isso que esse texto traz para nós. Como você pode então continuar correndo sem desanimar através de Jesus? O autor nos apresenta aqui de 3 maneiras: olhando para o contexto da corrida, olhando para o campeão da corrida e olhando para a consideração na corrida. Em primeiro, olhando para o contexto da corrida. O verso 1 nos mostra isso. Volta os seus olhos aí para a sua Bíblia, no versículo 1 diz assim: portanto. A palavra portanto funciona como a dobradiça de uma porta. Após falar sobre esses heróis da fé, após falar sobre esses grandes homens e mulheres de Deus, mulheres que receberam o poder de serem mães, homens que foram cerrados ao meio pelo testemunho da fé, homens dos quais o mundo não era digno, ele termina dizendo no capítulo 11, portanto, ele diz, também nós, como que dizendo, agora é a sua vez. Esses homens já passaram, essas mulheres já passaram. Agora a tocha do evangelho está nas suas mãos. Agora essa corrida de revezamento, o bastão foi passado para você. Eles já completaram o seu circuito. Esse circuito agora cabe a você correr. Cabe a você completar. Então, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tendo esse cenário desses heróis da fé ao nosso redor, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Um atleta precisa de constância em sua vida, de continuidade. E este foi um dos testemunhos que nós ouvimos de todas as pessoas durante o velório do nosso irmão Oséias. Quem conhecia o nosso irmão Oséias sabia, ele não era perfeito, ele tinha pecados como eu e você, falhava e falhou em muitas vezes, de muitas formas, mas havia um testemunho unânime entre todos que estavam presentes. O Oséias era a mesma coisa, com a gente aqui na igreja, com os irmãos da Jocum, lá no seminário, lá em Dourados, ele era aquela mesma pessoa. Havia uma marca na vida do Oséias, constância. Nós podíamos perceber isso. E essa marca de um atleta que está correndo a carreira da fé. O contexto aqui dessa passagem, o momento dessa passagem aqui nos introduz um cenário de um ginásio grego. É essa cena que o autor está desenhando para nós aqui. Talvez nos falte conhecer um pouco os detalhes desse lugar, desse ginásio, onde a pista ficava ali no centro, tinha um circuito,
a plateia ficava em volta, como os nossos estádios aqui de futebol, e lá no meio a prova acontecia, e ele começa a pintar esse cenário para nós, o contexto dessa corrida, da plateia para a pista. Ele fala, portanto, nós, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A cena que o autor aos Hebreus pinta é a seguinte: todos esses heróis da fé estiveram um dia lá no centro do ginásio. Todos esses heróis da fé estiveram um dia correndo no circuito. Agora eles já completaram. Eles estão na plateia. Eles estão assistindo. Eles estão contemplando os outros atletas, eu e você. Os novos corredores, chegou a nossa vez. Ele fala, olha, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tendo uma plateia tão seleta, tendo uma plateia tão digna de heróis da fé, corramos com perseverança. O jogador de futebol é assim, né? Ele joga, ele se esforça, mas quando o técnico da seleção brasileira está no estádio assistindo o jogo, aí ele joga muito mais, porque ele sabe que tem alguém na plateia que é muito importante e que é um olheiro, está olhando para ele, está vendo ele ali. É mais ou menos essa cena que o autor está pintando. E aí ele começa a nos ensinar, através dessa cena, desse contexto, a usar esse cenário, a analisar o contexto da corrida, para você continuar correndo sem desanimar. Olha só como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida. Como o contexto dessa corrida nos ajuda a continuar correndo sem desanimar. Em primeiro, usando o estádio ao nosso favor. Perdão, irmãos. Use o estádio ao seu favor. Mais uma vez, usando o exemplo do jogo de futebol, quando um time vai jogar num campo adversário, com a torcida adversária presente, dependendo de como o time visitante joga, ele pode jogar a torcida do time contra o time. Ele pode usar o estádio a seu favor. Mas quando você joga no seu estádio, na sua casa, pelo menos o que se espera, né? É que você ganhe o jogo. Se espera isso. Você tem a torcida ao seu favor, né? Você pode usá-la a seu favor. Ele diz que há uma grande nuvem de testemunhas contemplando nossa trajetória. Os que já correram no passado, caíram, tropeçaram, levantaram-se e servem de experiência, de aprendizado, para que nós possamos correr melhor. Você pode aprender com os testemunhos bíblicos que a palavra de Deus dá para você. O autor Wayne Cordeiro tem um livro chamado Mentores Divinos, onde ele ensina sobre como a Bíblia nos fornece mentores, pessoas para nos ensinar a viver uma vida que agrada a Deus, a correr melhor. Você não precisa perder a promessa de Deus na sua vida para aprender a ser humilde e submisso diante das ordens de Deus, porque você já pode aprender isso com Moisés, diante da rocha, que bateu nela ao invés de falar com impaciência e não entrou na terra prometida, como ele tanto esperava. Você não precisa cometer adultério para saber as suas consequências devastadoras, porque você tem uma nuvem de testemunhas ao seu redor e você pode aprender com Davi e Betseba e tudo aquilo que ele colheu desse trágico evento na sua vida. Você não precisa viver aterrorizado pelos seus erros do passado, pelos seus medos, pelas suas amarguras, e viver isolado da sua família. Você pode encontrar lugar de reconciliação e perdão aprendendo com Jacó e Esaú. Nós temos uma nuvem de testemunhas a nos rodear. Nós temos a palavra de Deus que nos dá exemplo daqueles que correram e perseveraram. Aprenda com eles. Uma pessoa inteligente aprende com seus próprios erros, mas uma pessoa sábia aprende com a vida dos outros, com os acertos, com os erros e com os tropeços. Eu não preciso quebrar minha cara para eu aprender. Eu vejo aqueles que quebraram e eu aprendo a não seguir o mesmo caminho. Como nós podemos então correr melhor?
Preste atenção no contexto da corrida. Tem uma nuvem de testemunhas, tem um estádio que você pode aprender com eles, mas também livre-se do peso. E ele fala isso, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado. São duas coisas. Desembaraçando-nos de todo peso. Um atleta não iria competir com túnicas pesadas, com uma capa, com uma sandália de festa. Ele iria correr com menos roupas possíveis e as mais leves. Todo o peso seria um embaraço para ele, correr de túnica, correr de capa. Só super-herói que corre e voa de capa, não dá certo. É um empecilho, é um negócio que incomoda. Para correr, você precisa se livrar disso. Já teve, assim, na roça, alguma vez na vida, e o cachorro lá da roça disparou atrás de você, e você estava de chinelo de dedo? Já experimentou correr desesperado de chinela havaiana? É o fim do mundo. Você tira o chinelo, manda ele longe, ó, sebo nas canelas, porque te embaraça, te atrapalha. Não foi feito para correr. Olha o que o autor está dizendo. Há hábitos, há práticas, há comportamentos, há aspirações, há desejos que na sua vida podem estar sendo o peso que tem te atrapalhado a correr. E é por isso que está sendo desanimador correr a caminhada cristã. É por isso que nós vamos perdendo fôlego na nossa corrida cristã. Nós não temos nenhuma desenvoltura, nós estamos sedentários espiritualmente, tem muito peso em nós. Nós estamos amarrados em muitas coisas, em desejos, em programas, em atividades, em foco, em coisas que legítimas que são, mas às vezes podem se tornar peso sobre nós. Desembaraçando de todo peso significa colocar de lado, abandonar, não se ocupar dessas coisas, não deixar que isso ocupe espaço na sua vida. Mas aí ele diz assim, desembaraçando de todo peso e do pecado. Outra estratégia para correr melhor, considerando o contexto. Use o estádio a seu favor, livre-se do peso, mas conheça os seus adversários. É contra quem que você está correndo? Quem que são os outros corredores? É interessante que ele usa essa terminologia. Toda a terminologia que o autor usa aqui nos lembra de um cenário de disputa atlética, de corrida, de atletismo. Ele diz assim, todo pecado que tenazmente nos assedia. A palavra que tenazmente assedia significa que com habilidade ou habilmente nos envolve, nos cerca, está na nossa volta. Então é como se ele dissesse, olha ao seu redor e veja que você irá correr contra corredores habilidosos. O seu pecado, o pecado, ele fala no singular, é a sua tendência ao pecado, é o pecado por natureza. O pecado é um adversário habilidoso, não desconsidere o pecado, não negligencie o pecado. Você quer correr bem a carreira da fé? Analise o contexto da corrida, o cenário da plateia, a roupa, o peso que você precisa se livrar, mas os seus adversários. Nesta prova, o adversário a ser batido é o nosso pecado. Nós precisamos correr, porque o nosso pecado irá correr, irá nos cercar. Não o subestime, ele é um habilidoso corredor, ele não se cansa, ele não desiste. O Senhor falou para Caim, o seu pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. O salário do pecado é a morte. Você pode disparar quilômetros em santificação na sua vida, e você avançar, e você crescer, e você correr habilmente, se você se distrair um minuto e olhar no seu retrovisor, o pecado já está aparecendo na curva atrás de você. Não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de país, onde você vai, seu pecado te acompanha. Ele é um hábil corredor, ele está diante de nós o tempo todo, lembre-se dele, e que em Cristo você não precisa carregar mais esse fardo. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e
sobrecarregados com peso extra, e eu os aliviarei. Você pode correr melhor, você pode correr mais animado a sua caminhada da fé. E aí sim ele diz: portanto, corramos perseverantemente, ou então com perseverança, a carreira que nos está proposta. E nesse primeiro ponto eu quero finalizar com essa última lição. Correr com perseverança, a palavra perseverança aparece aqui nos 3 versículos com traduções diferentes. Essa palavra é central nessa passagem, aparece em todos os versos. E a ênfase dela, além de disposição pessoal, perseverança, disposição pessoal, tem a ver com continuidade. E aí me parece que essa prova de corrida que o autor está dizendo aqui, não são 100 metros rasos. É uma maratona. E é diferente correr 100 metros rasos de uma maratona. 100 metros rasos é um tiro só. O tiro é dado na largada, você precisa correr o mais rápido possível e chegar primeiro. Mas a maratona não é assim. Na maratona, se você correr rápido demais no começo, alguns quilômetros depois, você já está cansado. O segredo da maratona não é intensidade, é constância. Isso aqui é precioso para nós. O segredo para correr a carreira cristã sem desanimar não é intensidade, é constância. Você pode, e eu aconselharia você a ler o máximo de Bíblia que você puder. Ler lá vários livros ao longo de uma semana. Já fizemos desafios de ler a Bíblia toda em um mês, uma bênção. Mas se você não dosar a sua caminhada espiritual, talvez você se canse exausto antes da hora. Conheça os seus limites, conheça o seu estado, mantenha a constância. Invista em tempo de qualidade, em tempo de profundidade e tempo de regularidade na presença de Deus. Isso vai reanimar você, isso vai reencorajar você, isso vai fazer você voltar a correr com disposição. Primeira pergunta que todo pastor faz em gabinete pastoral, quando as pessoas sejam desanimadas e exaustas: como está a sua vida devocional? Porque é um efeito imediato. Nós perdemos o vigor, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a disposição. Jesus correu intensamente, mas seu ministério foi marcado por constância. O seu poder não estava nas grandes manifestações públicas de curas e milagres, mas no tempo que ele passava a sós com o Pai em oração diariamente. Corra com perseverança. Você quer correr melhor sem desanimar? Olhe para o contexto da corrida, mas olhe para o campeão da corrida. Nós não só olhamos para os adversários, nós não só olhamos para o cenário, nós olhamos para aquele que é o exemplo, para aquele que é o modelo. É isso que ele diz no versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Uma das marcas destacadas pelos amigos de turma do Oséias lá no velório, um deles conversando comigo falou assim: olha, eu pude dar aula para essa turma lá no seminário e ver que era uma turma muito animada, muito alegre. Eles falaram assim comigo: o Oséias tinha uma característica que todo mundo na turma reconhecia. Nós dizíamos que o Oséias vivia o evangelho na prática. A gente via assim, ele, o que precisava fazer do evangelho, ele fazia. Ele estava sempre disposto. Era alguém que entendia o que era para fazer e fazia quando era necessário. Isso porque ele mantinha sempre os olhos dele em Jesus. Jesus é a boa nova do evangelho para nós. Viver o evangelho é viver Cristo. Viver o evangelho é olhar para Cristo, é não perdê-lo de vista. E aí o autor usa essa expressão: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Perceba que o autor aqui de Hebreus não coloca Jesus na lista dos heróis da fé. Jesus não se enquadra nessa lista. Jesus pertence a outra categoria. Aqueles eram os heróis da fé com H minúsculo. Jesus é o verdadeiro herói da fé. E quando nós olhamos para a vida desses heróis da fé, fala a verdade, confessionário, você olha assim uns na lista e fala assim: o que esse cara está fazendo aqui? Né?
Se você tem a cara de pau, como eu, de questionar esses homens da Bíblia, de estar na lista de heróis da fé, o que nós fazemos então com outras pessoas iguais a nós, nos nossos dias, né? A gente olha e fala assim, mas tem uns aqui que pisaram muito na bola, né? Tem uns caras estranhos aqui, mas está aqui, né? Tá bom, está aí na lista de heróis da fé. Jesus não pode fazer parte dessa lista, ele é outra categoria. Ele é o herói por excelência. Nessa linguagem, nessa imagem do ginásio, da corrida, Jesus é o campeão da corrida. Jesus é o detentor do título da corrida. Jesus é o detentor do recorde da corrida. Um recorde imbatível. Ninguém correu como ele. Ninguém fez essa prova como ele. Ele nem precisava fazer, mas ele se encarnou. Ele se tornou homem. Ele entrou no ginásio, no mesmo ginásio que esses heróis da fé do passado correram e falharam tantas vezes, no mesmo ginásio que eu e você estamos correndo a nossa carreira da fé, e todos os lugares onde nós falhamos e fomos ultrapassados pelo pecado, Jesus venceu, Jesus bateu todos os recordes, Jesus é o grande campeão. E por isso ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A palavra firmemente significa olhando com atenção, com foco. Não perca Jesus de vista. Continue olhando para Ele. Enquanto Ele estiver no seu campo de visão, significa que você está no caminho certo e significa que você está num ritmo bom. Você está seguindo a Jesus. Você está correndo atrás do grande campeão, daquele que está à frente, daquele que bateu todos os recordes, daquele que é o seu alvo, o seu exemplo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Um atleta não se desvia do seu foco, preste atenção nisso. Um atleta é focado, um atleta tem concentração. A concentração do atleta dá-lhe mais sucesso do que a sua envergadura física. Atletas talentosos, vigorosos fisicamente, perdem campeonatos para atletas menos capacitados, mas que são mais focados, que são mais disciplinados. Atletas focados não olham apenas para a pista enquanto estão correndo nela. Ele vê a pista, ele leva a pista para a rotina da sua casa. Enquanto ele está dormindo, o seu sono, ele contempla a pista. Ele dorme cedo, ele acorda cedo para se disciplinar, porque ele contempla aquela pista, ele contempla aquele campeão, ele contempla aquele recorde. A maneira como ele se alimenta, a maneira como ele se veste, a maneira como ele treina, a maneira como ele disciplina o seu tempo, tem a pista diante dos seus olhos, mesmo quando ela não está lá. Leve a igreja com você, não somente aos domingos. Saia daqui e leve a igreja para a sua casa, leve a igreja para o seu trabalho, leve a igreja para a sua família, leve a igreja para os seus relacionamentos. Contemple o campeão da igreja, contemple o herói da igreja em cada curva, em cada trajeto do seu circuito da fé. É assim que um atleta se cuida e se disciplina. 1 Coríntios capítulo 9, 25, o apóstolo Paulo também usa essa mesma analogia para dizer: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Olhando firmemente. Você pode correr a carreira da fé sem desanimar. Olhe para o contexto da corrida. Olhe com atenção para o campeão da corrida. E ele usa duas palavras para descrevê-lo. Ele é o autor e o consumador. A palavra autor significa fundador, primeiro, princípio, líder. Ele é o fundador da fé. É sobre ele que a fé está estabelecida. É por meio dele e por ele e para ele que nós corremos. Não é para você. Nesse ginásio, você não é o atleta principal. Nesse ginásio, você não é a estrela. Você não é o atleta que os olhos todos estão voltados. O atleta principal é o Senhor Jesus. Ele que é o campeão dessa corrida. Ele que é o recordista dessa corrida. É para ele que nós olhamos. Como autor, ele também é o nosso exemplo. Ele é o líder, ele é o primeiro. Nós corremos olhando para Jesus. Nós corremos imitando Jesus. Você acha que você se sentiria
triste? Presta atenção nisso. Você acha que você se sentiria desanimado? Você acha que você se sentiria desencorajado se você fosse disputar uma prova de corrida nas Olimpíadas e por algum ato misterioso do universo você fosse tomado pelo Usain Bolt e ele tomasse o seu corpo e você soubesse, eu vou correr, mas quem vai estar correndo não vai ser eu, vai ser o Usain Bolt. É Usain Bolt o nome dele mesmo, é por aí, né? Meu jamaicano também enferrujado. Então. Soubesse disso, você correria como? Triste? Desencorajado? Você já ia pedir, prepara a medalha aí com o meu nome, já coloca aí, ó. Eu vou ganhar. Esse cara ganhava todas. Aí a palavra de Deus diz assim em Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não é só eu que corro mais, é Ele que corre por mim. Por que eu vou ficar desanimado? Por que eu vou ficar desencorajado? O campeão da corrida está em mim. Eu já sou o vencedor dela antes mesmo dela começar. Eu vou correr com amor, eu vou correr com ânimo. Ele diz, ele é o consumador. A palavra consumador significa aperfeiçoador. Eu sei que minhas pernas são curtas, estão ficando tortas à medida que eu fico mais velho. A Vanessa faz questão de me lembrar disso sempre. Eu sei que eu não vou ter habilidades como atleta, porque eu não treino nem levantamento de garfo direito, olha lá. Mas eu sei que tem alguém que vai me treinar. Eu sei que o melhor corredor, o campeão, vai me pegar e falar assim, eu vou te transformar no melhor corredor. Eu vou ficar animado. O Senhor Jesus é o consumador da sua fé. Ele está treinando a sua fé. Ele está capacitando você. Ele está ensinando a você aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele correu. Nós estamos nesse ginásio, tem uma grande nuvem de testemunhas, de heróis da fé que correram antes de nós, mas o grande campeão está conosco. Mantenha os seus olhos firmes nele. Olhe para o contexto da corrida, olhe para o campeão da corrida. O prêmio de um atleta nesses estádios era uma coroa de louros. Uma coroa de louros tinha pouco valor financeiro, não servia para quase nada. Mas ela conferia para o vencedor uma coisa que era raríssima naquela época: fama e honra. O texto diz que o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou, a palavra é perseverou, na cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou desprezando a vergonha. Ele não se importou de passar vergonha na cruz, ele perseverou na cruz, mesmo sendo envergonhado, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas agora ele está assentado no trono de Deus. Ele foi revestido de honra e de glória. A honra e a fama era conferida para os nobres, para os ricos e para heróis de guerra. Um cidadão comum poderia adquirir apenas se ele conquistasse a coroa. Jesus é o campeão. Ele conquistou a coroa. Ele recebeu do Pai toda a autoridade. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele é anunciado em todas as nações, e Ele tem preparado para você, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da vida me está guardada, e não somente a mim, mas para todos aqueles quanto amam a sua vinda. Corra com perseverança. Há uma recompensa guardada no Senhor para nós. Finalmente, para continuar correndo sem desanimar a carreira da fé, olhe com consideração durante a corrida. Essa palavra que ele usa no versículo 3, considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando na vossa alma. Nós, amigos e irmãos na fé do Oséias, sofremos a sua partida, especialmente a sua família, que está agora passando por luto, mas a nossa corrida é marcada por isso também.
por lutas, por provas, por obstáculos. Mas com o Senhor nessa corrida, nós conseguimos suplantar cada um deles, superar cada um deles. É isso que ele está dizendo aqui. Para que eles estavam passando por lutas, por provações, estavam desanimando, estavam querendo parar de correr. A perseguição estava demais, muitas mortes, muitas perdas, muita dor. E para encorajar aqueles irmãos e para encorajar você, o autor aos Hebreus diz assim: considerai atentamente aquele que suportou oposição dos seus inimigos contra si mesmo. O que significa considerar Jesus? Duas coisas para a gente finalizar. Considerar Jesus significa meditar em seus sofrimentos diante dos homens. Ele sofreu oposição dos homens contra si mesmo. O Evangelho de João capítulo 1 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. No Evangelho de Lucas capítulo 9, nos versículos iniciais, Jesus fala que estava indo para Jerusalém para ser desprezado pelos homens, rejeitado pelos principais sacerdotes, pelas autoridades, para ser traído, entregue ao sinédrio, torturado, crucificado, morto, sepultado, mas queria ressuscitar ao terceiro dia. Ele correu a grande corrida com grande oposição contra ele mesmo. Ele tudo suportou para que você pudesse correr livremente a carreira que ele propôs para você. Então apenas responda: os seus sofrimentos, as suas dores, são causadas por causa do seu testemunho de Cristo? São causadas por causa de Cristo? Por causa de você mesmo, das fatalidades da vida, das provas, das lutas que nós passamos durante essa caminhada? Quando você estiver desanimado por causa das grandes provas, das lutas, do cansaço, do desânimo, olha o que o autor fala: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Considerai o sofrimento de Jesus. Medite sobre a rejeição. Medite sobre a humilhação. O Verbo se fez carne, nasceu na manjedoura, precisou ser enrolado com faixas. Medite na sua santa anunciação, sem palácios, sem comitiva real, sem anúncio em praça pública, mas com anjos anunciando a pastores no campo. Medite sobre o seu crescimento, fugindo para o Egito, escondido, retornando para a Judéia, trabalhando com seu pai, vivendo uma vida simples. Medite na sua traição por aqueles que ele mesmo amou e chamou, nas dores, nos cravos, na cruz, na zombaria, na dor, no abandono. Eli, Eli, lama sabachthani, no sepulcro. Ele suportou dores que nós não podemos imaginar. E se o grande campeão venceu, nós venceremos também. Considerai aquele que suportou tamanha oposição. Considerar Jesus é meditar nos seus sofrimentos. Considerar Jesus é meditar nos benefícios de Cristo em nós, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Diante dos seus sofrimentos, podemos perceber que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória que Deus tem preparado para nós. Há benefícios no sofrimento de Jesus. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. No seu sangue derramado, você foi purificado. E o pecado que tenazmente te assedia, ele pode até te assediar, ele pode até te atrasar, mas ele não pode te impedir de alcançar a coroa final, porque o Senhor Jesus já derrotou lá na cruz, no final do seu circuito, da sua grande prova, todos os inimigos que eram obstáculos para nós. Agora, em Cristo, você já é mais do que vencedor. Você não precisa viver exausto e desmaiando em sua alma. A última aplicação desse texto para nós é: considere a sua alma. Considere as suas finanças. Suas finanças estão bem? Sua saúde financeira está equilibrada? Considere a sua saúde física. Os exames estão em dia? Os check-ups?
O corpo está funcionando bem? Considere a sua vida profissional. Você está trabalhando, está tendo recursos, está desfrutando do trabalho das suas mãos. Considere os benefícios que você tem, as roupas boas que você veste, os lugares bonitos que você consegue frequentar. Tudo isso é muito bom, mas nada disso é mais importante que a sua alma. Se sua saúde financeira estiver boa, se sua saúde física estiver boa, sua família estiver tudo bem, se no trabalho estiver tudo bem, se você estiver tendo bom entretenimento e bom lazer, mas se a sua alma estiver exausta e fadigada, então nada tem sabor, nada tem brilho, nada tem sentido. É por isso que tantas pessoas aparentemente felizes, aparentemente bem-sucedidas, tentam por diversas vezes dar fim à sua própria vida. Porque tudo parece bom do lado de fora, mas a alma está em frangalhos. Considere a sua alma. Considere o estado da sua alma. Você tem dormido e continua cansado? Você tem comido e não encontra saciamento para o seu corpo? Você tem comprado muitas coisas e ainda assim se sente vazio? Talvez você precise cuidar do estado da sua alma. Leve a sua alma a Jesus. Considere Jesus, aquele que sofreu tamanha oposição. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Durante essa corrida da carreira da fé, considere, medite na obra de Cristo, para que a sua alma encontre descanso, encontre alívio no Senhor. Jesus sentiu sono, Jesus sentiu cansaço, Jesus sentiu dores e rejeição, mas Deus o exaltou acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e nós estaremos de pé, sem desanimar, diante dEle, na sua vinda. Essa semana não está sendo fácil, meus irmãos. Nosso irmão Oséias completou a sua corrida. Ele saiu do estádio e foi para a plateia. Ele faz parte agora dessa nuvem de testemunhas, que também completaram a sua carreira, que também terminaram a sua corrida, combateram um bom combate, completaram a carreira, guardaram a fé. Um dia também você vai cruzar a linha de chegada. Nós não sabemos quando nem onde. Você está preparado para esse dia? Você está desanimado na sua corrida? Eu quero encorajar você nessa noite. Olhe para o contexto dessa corrida, você tem muitos recursos que Deus proveu para você. Olhe para o campeão dessa corrida, ele é o autor da sua fé e quem te capacita a continuar correndo com perseverança. Considere na sua obra redentiva e nela você poderá achar alívio para a sua alma nos dias mais cansados. Os vencedores das provas gregas tinham acesso, por causa da coroa de louros, ao grande banquete dos campeões. Só quem tinha coroa podia entrar, só quem tinha o título podia participar daquele grande banquete preparado para os vencedores. Jesus, o campeão dos campeões, o verdadeiro herói, já está aguardando você num grande banquete com a coroa da vida preparada para aqueles que o amam em uma grande celebração. Enquanto nós corremos nessa trajetória, nós podemos nos lembrar do autor e consumador da nossa fé, enquanto participamos dessa mesa, desse banquete, que aponta para esse banquete final da vitória, que eu e você iremos participar. Você está pronto para ele? Vamos orar. Feche seus olhos. Quero convidar aqui à frente os presbíteros. Para nos prepararmos a participar da ceia do Senhor. Também nossos irmãos do Ministério de Música já podem se posicionar aqui. Tire esse momento agora para você fazer uma profunda reflexão. Considere o estado da sua alma. Eu preciso considerar o estado da minha alma. A minha alma tem a tendência de desanimar no meio da corrida, por causa dos obstáculos, por causa das lutas, por causa dos pecados, dos pesos que eu carrego.
No Senhor Jesus nós podemos lançar fora agora esses pesos. No Senhor Jesus nós podemos encontrar agora encorajamento para a nossa vida. Eu queria que você levasse isso muito a sério, porque um dia você vai cruzar a linha de chegada. E talvez você tenha andado cansado, desanimado. Talvez você esteja enfrentando obstáculos na sua pista de corrida. E está difícil continuar caminhando. Mas nessa noite o Senhor Jesus te chama a levar a Ele esses pesos, esses pecados e a sua alma. Você quer fazer isso nessa noite? Eu queria orar por você. Está com a alma cansada, tem se sentido às vezes desanimado, não tem encontrado forças. Ou você que quer colocar alguma coisa diante do Senhor agora e falar: Senhor, isso está sendo um fardo na minha vida. Eu gostaria de colocar isso diante do Senhor. Se você quer fazer isso agora, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar, aí onde você está. Eu queria orar por você. A linha final da nossa corrida pode estar mais próxima do que a gente imagina. Para cruzar essa linha, nós precisamos estar animados com o Senhor. Precisamos dessa decisão no nosso coração hoje. Renovar as nossas forças. Renovar o nosso ânimo. Eu estou em pé aqui, não é porque eu estou pregando, não, porque eu preciso também. Coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque esse peso, esse fardo que tem embaraçado a sua vida. Peça que o Senhor alivie o seu coração, a sua alma. E depois também nós estaremos orando, consagrando aqui os elementos para participar da ceia do Senhor. Senhor, nós agora estamos de pé diante de Ti, ó Deus, após ouvir a Tua palavra e saber, ó Deus, que muitas vezes nós temos carregado pesos, fardos, ó Deus, que tem transformado, ó Deus, a nossa corrida em uma corrida desanimada, fraca, Deus. Como nós cantamos, ó Deus, às vezes nós corríamos bem, mas agora longe de Ti nós estamos. O pecado tem nos alcançado, Deus, tantas vezes, em tantas curvas, ó Deus, pela nossa trajetória, pela nossa corrida. Deus, nós queremos avançar para a glória do Senhor nessa noite, Pai. E nós queremos colocar diante do Senhor todo peso, todo fardo, todo pecado que tenazmente nos assedia, e correr, ó Deus, livremente a carreira que nos está proposta com perseverança. Deus, que o Senhor nos dê uma disposição de atletas espirituais, que haja constância na nossa vida, Deus, em dedicar tempo de qualidade na presença do Senhor, que nós mantenhamos, Deus, os nossos olhos fixos na corrida, no campeão que é o Senhor Jesus Cristo, aqui na igreja, ao deitar, ao levantar, ao comer, ao comprar, ao trabalhar, ao nos relacionar, ó Pai, com tantas pessoas, quando estamos sozinhos, quando estamos na multidão. Nos ajude, ó Deus, a correr a carreira que nos está proposta com perseverança. E quando nós acharmos que as lutas estão pesadas demais, Deus nos ajude a considerar em Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos homens contra Ele, Pai, para que nós não venhamos a desmaiar, fadigados na nossa alma, mas apresentamos diante do Senhor a nossa alma nessa noite, cansada, Deus, muitas vezes, exausta muitas vezes, seca como terra árida muitas vezes. Que o Senhor seja como a chuva, Deus, a chuva temporã, a chuva serôdia. Que o Senhor seja como o orvalho a regar o nosso coração e fazer, Deus, amolecer, germinar, brotar, reverdecer, frutificar para a glória do Senhor. Ó Deus, enquanto nós participamos da ceia do Senhor nesse momento, essa mesa, esse grande banquete que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus,
Que os nossos olhos estejam, Deus, naquele banquete dos campeões, naquele banquete final que está nos reservado junto com a coroa da vida no dia da volta do Senhor. Que Deus, ao nos alimentar do pão e do cálice, nós reconheçamos, ó Deus, os nossos pecados, os nossos pesos, mas pelo sacrifício, pela vida, pela morte, pela obra do Senhor Jesus Cristo, nós possamos, ó Deus, desfrutar como verdadeiros vencedores, como mais que vencedores em Cristo Jesus, da mesa do Senhor. Por isso pedimos que o Senhor, ó Deus, consagre esses elementos, tirando-o do seu uso comum, de tal maneira, Deus, que nos alimentar do pão e do cálice, nós venhamos a nos alimentar espiritualmente de Cristo, e pela fé, tenhamos, ó Deus, a sua aliança renovada em nós. É o que nós oramos, te pedindo, te louvando no nome de Jesus. Amém.